Então, nós vamos começar neste momento a aula. E aí, pessoal, hoje nós começamos o nosso quarto bimestre, tá? Esse quarto bimestre de um ano muito complicado, um ano difícil. Graças a Deus estamos vivos, né? Estamos chegando aí no novembro e foi um ano muito complicado. Eu penso assim que daqui a uns anos o professor de história explicando, né, como é que foi o ano de 2020. Vai ser bem interessante isso aí, mas nada é fácil, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês, neste momento, alguns slides, e aí, na apresentação, eu não consigo ler o chat, né? Então, se porventura tem alguma dúvida, pessoal, pergunte, tá? Procure, assim, o mais importante é o conhecimento. Porque nota vocês têm, eu acabei dando uma olhada ali, porque geralmente quem participa das aulas são alunos que estão bem, né? Os alunos que não estão tão bem poderiam estar aqui, não estão, infelizmente. Nós não vamos agora perguntar o motivo, né? Então, eu vou fazer uma apresentação aqui, tá? Mas, professor, esse negócio Pois de eu não. participar tanto mesmo é mais por conta do horário, porque de tarde você pode ver que tem bem mais alunos. Uns filhos da mãe que não acorda cedo. É complicado, né? Deixa eu compartilhar aqui agora. Mas teve um professor que falou assim que tinha uma aula à tarde, não foi quase ninguém também. Só se eles estão também decidindo dormir à tarde também, né? Fazer o quê? A média de tarde é 5 alunos, então é um pouquinho a mais. Depois do almoço, pelo amor de Deus, é o horário. É verdade. Só um momentinho aqui, deixa eu cuidar de novo. Peguei um probleminha aqui. Agora vai dar certo. Apareceu alguma coisa para vocês aí já ou não? Sim. Apareceu. Energia, né? Ótimo. Sim. Ok. Então, pessoal, nós vamos falar hoje de energia. Tá? Energia é um conteúdo, assim, é um tema muito falado, assim, do nosso cotidiano, certo? Tanto é que é um conceito que está envolvido em vários momentos do nosso dia a dia, tá? Deixa eu perguntar aqui, vocês aí que estão aqui na sala, vão fazer o Enem ou não? Eu sim, se tiver, né? Esse ano não. Se tiver. Então, energia é um tema que cai muito no Enem, tá? As diversas formas de energia. Então, assim, por exemplo, quando a gente liga uma lâmpada, nós estamos utilizando energia elétrica, né? Então, assim, a gente usa energia para tudo. Um automóvel utiliza a energia fornecida pelos combustíveis para movimentar-se. Através da alimentação, consumimos alimentos que nos fornecem energia para realizar nossas atividades do cotidiano. Então, pessoal, nossa energia vem dos nossos alimentos, ok? Quando a gente deixa de comer por algum motivo, né? A gente percebe que fica fraco, fraquinho, né? Tem pessoas até que, os mais antigos, dizem que tá um tal de sapituca, né? Desmaiar de fome, desmaiar de fraqueza. É porque não come, porque a energia, a nossa energia, ela vem dos alimentos que nós ingerimos, certo? Por exemplo, quando você pega uma pilha, né, e utiliza ela em alguma coisa, você está utilizando a energia química dela. A maior fonte de energia do universo, qual é? O Sol, né? É através do Sol que os seres vivos, as plantas, enfim, tiram energia para ficarem vivos. Então, sem o Sol, não haveria vida na Terra. Então, a energia é algo assim, muito presente no nosso cotidiano, pessoal, tá? Mas o que é energia?
O conceito de energia, ele pode ser intuitivo. O que é intuitivo? Você até sabe o que você sabe falar com suas palavras, mas, assim, uma definição bem ampla de energia não existe. Sabe por que não existe? Porque existem, assim, diversos tipos de energia. Aí, a definição que serve para um tipo de energia não vai servir para outro tipo de energia. Então, a energia, nós não podemos tocar, nós não podemos vê-la, mas nós podemos sentir suas manifestações, correto? Então, assim, a grosso modo, nós definimos energia como a capacidade de realizar trabalho, tá bom? E aí, pessoal, nós vamos ver aqui que essa palavra trabalho, ela não a definição de trabalho, não é uma definição que a gente está acostumado a ver. Porque, assim, por exemplo, professor, ontem eu limpei a casa para minha mãe. Você realizou um trabalho, parabéns, continue assim. Na física, o trabalho não é exclusivamente você fazer isso. Na aula passada, por exemplo, na semana passada, vocês entregaram um trabalho de física, correto? Às vezes você tem trabalho de outra disciplina. Então, isso é trabalho, mas na linguagem coloquial, numa linguagem popular. Agora, em física, trabalho tem uma definição bem específica que nós vamos ver agora, tá? Daqui a pouquinho. Então, a grosso modo, energia é a capacidade de realizar trabalho. Podemos dizer assim também que energia é a capacidade de um corpo, de um indivíduo, fazer alguma coisa, né? Então, por exemplo, se um indivíduo tem condição de realizar uma atividade, nós dizemos que ele tem energia. Se ele não consegue fazer um trabalho ou uma atividade, ele não tem energia. E aí, nós vamos falar agora de energia e trabalho. Repito, esse trabalho que nós vamos falar agora, pessoal, não é um trabalho que a gente está acostumado a ver no nosso dia a dia, mas tem tudo a ver. Antes de analisarmos as formas de energia, iremos abordar sua transferência de um corpo para o outro. Ué, professor, como assim? Pessoal, por exemplo, se você pega e empurra uma cadeira, você exerce uma força na cadeira e essa vai entrar em movimento. Ou seja, você transfere para essa cadeira uma energia. Parte da sua energia vai para aquela cadeira. Tanto é que quando a gente empurra corpos maiores, a gente fica o quê? Cansado. Por quê? Porque nós perdemos energia. E quando foi essa energia? A energia não se perde. Ela é transferida de um corpo para o outro. Tá? Então, quando você empurra uma estante, por exemplo, muito pesada, né? Você fica cansado. Por quê? Porque você perdeu energia para aquele corpo. Você transferiu a sua energia para ele. E como é que essa energia é reposta? De diversas formas, né? Como a alimentação, por exemplo, né? Por isso os nutricionistas, os pediatras indicam que criança tem que se alimentar bem, não é qualquer coisa, né? Então, nós vamos agora abordar de um corpo para o outro. Essa transferência em física é chamada de trabalho, entre parênteses W. Pessoal, esse W porque, assim, trabalho em inglês, como vocês sabem, é work. Então, os físicos usam a palavra W para falar que é trabalho, tá? E a unidade do trabalho no sistema internacional SI é o Joule. Esse cara aqui, esse tal de SI, nós vimos antes da pandemia, antes da gente deixar de frequentar a escola, tá? É uma tabelinha, tá? Então, assim, a unidade do sistema internacional é o Joule, J, em inglês. Ano que vem, quando vocês estiverem no segundo ano, vocês vão estudar muito esse Joule, tá? Porque vão falar de diversas formas de energia, e o calor é uma forma, né? Uma das formas. Então, pessoal, o trabalho é uma grandeza física associada à ação de uma força ao longo de um deslocamento realizado por um corpo. Ou seja, toda vez que você exercer uma força em um corpo e este corpo se movimentar, você está realizando o trabalho, certo? Então, todas as vezes que você aplica uma força neste corpo e este corpo se movimenta, ou seja, ele realiza um deslocamento, você está realizando o trabalho. Ô, professor, e se eu aplicar uma força e o corpo nem se mexer? Realiza o trabalho? Não, o trabalho é zero neste momento, tá?
Então, só faz sentido falar de trabalho quando, quando há uma força e um deslocamento, certo? E aqui nós temos um exemplo, ó. Nós temos aqui um caixote. Aí alguém aqui aplica uma força, ok? E essas linhas pontilhadas significa que o caixote está andando, pessoal. Você está aplicando uma força nele. Aí você anda 5 metros com ele e para aqui, certo? Tá certo? Então, assim, houve uma força e houve um deslocamento. Esses 5 metros aí foi uma coisa arbitrária. Poderia ser qualquer outro comprimento, tá certo? Então, nesse caso aí, olha só. Por definição, o trabalho W, realizado pela força F, constante, ao longo do deslocamento D, é dado por... E aí, pessoal, tem uma fórmula matemática aqui, ó. Trabalho é igual a quem? Força, essa força que eu aplico, vezes o deslocamento, que é o quanto o corpo vai andar, tá? Aqui está dizendo que essa força é constante, pessoal. Por que essa força tem que ser constante? Porque, assim, quando essa força é variável, aí para a gente calcular o trabalho, a gente precisa recorrer a ferramentas matemáticas mais complexas, a chamada cálculo integral, que você não vê no ensino médio, né? Então, é por isso que essa força sempre vai ser constante, tá bom? Às vezes tem exercício quando a força não é constante, vai te dar o gráfico, aí você calcula pela área do gráfico, tá? Então, outra coisa a chamar a atenção aqui também é que o sentido da força e o deslocamento são o mesmo, tá vendo? Ó? Então, a força está para a sua direita, deslocamento para a sua direita também. Todas as vezes que força e deslocamento forem paralelo, né, pessoal, paralelo, né? Nós vamos usar essa equaçãozinha aí, ó, facinho, né? Porque nós vamos ver daqui a pouco que nem, às vezes a força não é paralela ao deslocamento. A forma vai mudar um pouquinho, tá bom? Pessoal, tudo bem até aqui? Tá, então, tranquilo, professor. Então tá bom. Aqui a gente fala na fé, né? Porque a gente não tá vendo ninguém e a gente fala, vai pela fé, né? Então, qualquer coisa vocês falam, professor, de onde saiu essa forma? Repito, pessoal, o mais importante é o aprendizado aqui, tá? Bom, continuando. Então, agora há pouco eu falei assim que a unidade de trabalho é o joule. Aí aqui eu estou falando que é outro. Ué, professor, você está ficando doido? Mas não é isso, pessoal. É porque é assim, ó. Vocês fizeram o trabalho na semana retrasada e todos viram que a unidade da força é o quê? Newton, ok? E a força do deslocamento, a distância, é o metro. Então, assim, não é errado dizer que a unidade de trabalho é Newton metros. Não é errado. Só que um cara chamado James Preston Joule, ele foi o cara que descobriu que calor é uma forma de energia. Então, Joule trabalhou insistentemente durante anos em cima da energia, e aí, por consideração, assim, algo assim, merecido, o que os físicos fizeram? Em vez de chamar Newton por metro, que também está certo, vamos chamar de Joule. Tá, pessoal? É por isso. Então, quando fala em energia e fala de trabalho, a unidade sempre é a mesma. Por quê? Porque trabalho e energia são grandezas intercambiáveis. O que é isso, professor? É que uma se acopla à outra. Quando eu empurro um objeto, eu transfiro energia para esse corpo. E essa transferência se chama trabalho. Então, elas estão intimamente ligadas, como fosse o corpo e a alma, né? Muito bem. Aí, continuando aqui, e aí agora, pessoal, quando o sentido da força é diferente do deslocamento, a expressão matemática para o trabalho fica, olha só, a expressão anterior era só trabalho é igual a força vezes deslocamento. Eu estou passando o mouse bem em cima aqui. Ó. Mas isso é quando força e deslocamento têm o mesmo sentido, são paralelos entre si. Só que nesse caso aqui, pessoal, o sentido da força é diferente do deslocamento. Não é mais paralelo. E sim, eles formam agora um ângulo, né? Um ângulo diferente. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. Quem aqui já viu trigonometria? Falem para mim, abre o microfone e fala aí. Eu já vi esse nome, mas eu não tenho certeza do que é. Tá certo.
E as demais aí? E as demais Eu meninas? não lembro, não. Não lembra, tá bom. Não tem problema, olha, gente. Professor, eu vi e não lembro. Professor, eu não vi, não tem problema. A gente vai aqui falar algumas coisinhas. Olha, às vezes quando o aluno vê um negócio desse aqui, professor, que é isso? Esse COS aí? Que letra doida essa aqui? Bom, trabalho é igual a força vezes o quê? Deslocamento. Isso aí vocês sabem, de boa. Esse cos aqui, pessoal, que aparece logo em seguida, esse cos, ele é uma função trigonométrica que se chama cosseno, tá? Aí o cosseno tem vários irmãozinhos, né? Tem o seno, tem a tangente, a cotangente, a secante, a cossecante, a cotangente, então tem vários. Só que na física, os físicos, ele apenas aplicam. A gente estuda isso em matemática, não é? Matemática, exatamente. Isso, é matemática. Nós físicos, pessoal, apenas usamos essas ferramentas, né? Por isso que, geralmente, quando o aluno é bom em física, ele é bom em matemática também. Porque, assim, o físico tem que saber matemática, só que o matemático não precisa saber física, entende? Então, geralmente, o aluno bom em física, o aluno também, ele tem facilidade com matemática também, tá? Então, qual é a ideia aqui? Não precisa ter medo dessa expressão aqui, fazer aula particular, isso aí não é nada disso. Nós apenas vamos aplicar de uma forma bem prática aqui. Professor, e esse cara aqui, essa letra aqui, alguém sabe o nome dessa letra? É uma letra grega. Alguém poderia dizer para mim? Qual é o nome dessa letra aí, pessoal? Alguém sabe? Ninguém sabe? Eu não sei, não. Eu não sei, não. Tá bom. Essa letra, Eu muitos alunos falam, professor, e esse zero com esse traço no meio aí, né? Essa letra aqui, pessoal, é uma letra grega chamada teta, né? Teta. O que é esse teta? O teta vai ser o ângulo formado entre a força e o deslocamento. Professor, como é que eu vou saber isso? Não se preocupe, o exercício sempre vai dar esse ângulo, tá? Não precisa você pegar e comprar um transferidor para calcular o ângulo. Se a gente tivesse presencial, quem sabe até faríamos isso. Mas na forma remota fica difícil, porque vai dar muito trabalho, você vai demandar muito tempo, né? Então aqui, pessoal, nós temos, olha, eu coloquei onde θ é o ângulo entre F e D. Tem muitos livros que no lugar do θ coloca outra letra, né? Isso aí é indiferente, tá certo? E aqui você tem a situação, ó. Eu gostaria que você comparasse essa figura com essa figura aqui. Olha o sentido da força e do deslocamento dessa figura. Olha o sentido da força e do deslocamento dessa figura. Pessoal, na época de Natal, a gente vê muitos filmes, né? O Papai Noel, quando ele não está naquele carrinho dele lá em cima, né? Com as hienas. Não, é rena, não é hiena, não, é rena. Acho que é rena, né? Ele tá lá embaixo, puxando o trenó, e você verifica, pessoal, que a força, não só o Papai Noel, mas talvez você já fez isso com seu irmão, com a sua irmã, não sei se você tem irmãozinho pequeno, mas às vezes tem um carrinho de madeira, né? Um carrinho que suporta peso. Aí a criança sobe em cima desse carrinho, você amarra uma corda nesse carrinho e puxa esse carrinho. O deslocamento do carrinho vai assim na horizontal e a força que você faz é inclinada. Ou seja, o deslocamento e a força faz um ângulo diferente, ok? Ó, você puxa isso aqui. Até quando está puxando o carrinho, o próprio carrinho sem ninguém, você faz a força, o sentido da força é diferente do sentido do deslocamento, tá? Então é por isso que tem que fazer essa correção aí. Na verdade, naquela equação passada, pessoal, se eu colocasse cosseno de θ, também daria a mesma coisa. Por quê? Porque, trigonometricamente falando, quando a força e o deslocamento estão no mesmo sentido, eles formam um ângulo de 0 grau, e cosseno de 0 é 1. Tá? Eu acredito que no segundo ano, vocês vão estudar o ciclo trigonométrico, vocês vão ver mais isso aí, tá? Então, o exercício aqui, ele vai te dar sempre o ângulo. Não precisa se preocupar, pessoal, tá? E aí, cada ângulo tem um valor.
que também o exercício vai te dar também. Só se você tiver uma calculadora científica, você também vai encontrar, tá? Então, aqui nós vamos fazer dois exemplos. Pessoal, meninas, está tudo bem até aí? Alguma pergunta? Tá indo. Tá indo, Pode né? continuar. Beleza, então. Então, pessoal, vamos lá, olha. Depois de comer uma barra de chocolate de 500 calorias, um homem precisou empurrar um carro. Com a energia obtida do chocolate, o homem conseguiu empurrar o veículo por 20 metros. Determine a força, que é paralela ao deslocamento. Essa informação é muito importante, porque, assim, se ele fala que é paralela ao deslocamento, pessoal, então, deixa eu botar aqui. Se ela é paralela ao deslocamento, nós vamos usar aquela fórmula pequenininha. Trabalho é igual a força vezes deslocamento. O exercício sempre vai falar para você se é paralela, se é o mesmo sentido, ou tem um ângulo. Se tiver um ângulo, ele vai falar também. Então, a gente tem que dançar conforme a música. Pessoal, vocês, com certeza, já perceberam em alguns alimentos, aqueles pacotes salgadinho, por exemplo, chocolate, né? Que existe uma informação nutricional de caloria, correto? Então, por exemplo, batatinha frita tem tantas calorias. Uma pipoca tem tantas calorias. Enfim, então o que é isso, caloria? É aquilo de energia que o alimento vai fornecer para você. O chocolate comido, quando a gente come em pequenas quantidades, essa energia é benéfica. Quando a gente come muito, 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 muito chocolate, né? Tem o tal do chocólatra, né? O chocólatra, aí o que acontece? A parte transforma em energia, só que aí depois, porque assim, todo o nosso corpo, ele sabe a necessidade de energia que a gente precisa. Então, se você come um chocolate, come, quando o organismo sente que cessou, o que ele vai fazer com o resto do chocolate? Ele já vai mandar para outra parte do corpo. É aí onde ficam as gorduras, né? As gordurinhas localizadas. Você almoça, está comendo, parou a fome, você continua comendo, o corpo vai entender que aquilo ali não é mais para te alimentar. Ele vai jogar para outras partes do corpo e é assim que acontece, tá? Então, pessoal, quando eu falo de 500 calorias, eu estou falando de energia, certo? Estou falando de energia. Ou seja, o chocolate, ele transfere energia para o homem. E essa transferência de energia nós chamamos de quê? Trabalho. Tá certo? E aí, aqui está dizendo, olha, que uma caloria é igual a 4 joules. Aí vamos fazer a regrinha de 3. Se uma caloria é igual a 4 joules, 500 calorias é igual a quantos joules? 2.000 joules, tá? E aí, pessoal, é o trabalho. Por que é o trabalho? A gente percebe nas entrelinhas aqui que o chocolate transfere energia para o homem. E essa transferência é o trabalho, ok? Esses 20 metros aí é o que será, hein? É o deslocamento. Todos concordam, né? Determine a força que é paralela ao deslocamento. Ou seja, eu quero calcular a força. O que a gente faz? Usa a equaçãozinha trabalho é igual a força vezes deslocamento. Aí nós vamos substituir, pessoal, e acabou a nossa continha, olha só. Quem é o trabalho? 2.000. 2.000 é igual a força que eu quero, vezes D. D é o deslocamento, 20. Está aqui o bicho. Então, 20 vezes F, 20F, 2.000 repetir. Como é que a gente faz agora? Está multiplicando, passa dividindo, né? No caso aqui, F é igual a 2.000 dividido por 20. Então, a força é igual a 100 newtons. Tá certo? Pessoal, tranquilo neste exemplo aí? Alguma pergunta? Se na prova fosse assim. Mas eu não dou prova, pessoal. Ah, mas os exercícios avaliativos. Ah, tá. Mas no trabalho avaliativo, vocês têm, assim, a possibilidade de tirar dúvida comigo. Se fosse uma prova, vocês não teriam, né? Mas é assim mesmo, pessoal. Nos exemplos, a gente mostra o caminho. Na prova, você percorre o caminho. Aí é diferente, tá certo? Uma boa colocação, vou pensar no caso. Agora, vamos fazer o exemplo 2.
Ó, um bloco de 2 quilos é puxado com velocidade constante por uma distância de 4 metros em um piso horizontal por uma corda que exerce uma força de 7 newtons, fazendo um ângulo de 60 graus. Então, você percebe que neste exemplo, ele te dá o ângulo, tá? Ora, se ele me dá o ângulo, você não pode usar a equação passada, pessoal. Você tem que usar uma equação que te dê o ângulo. Não faz sentido você usar aquela outra. Sabendo que cosseno de 60 graus é 0,5, calcule o trabalho executado pela corda sobre o bloco. Aqui eu quero falar uma coisa para vocês. Professor, como assim 60 graus? Cosseno de 60 graus é igual a 0,5. Esses valores, pessoal, é tirado do ciclo trigonométrico. É tipo uma tabela, não é, professor? Isso, tudo uma tabela. Tem o valor. Eu lembro disso. Exatamente. Então, eu nem vou deixar, procure na tabela. Não, eu já vou colocar aqui. Por quê? Em física, a gente aplica. Agora, matemática é mais rigoroso, né? Quando eu trabalhei com matemática no Chico Paraná, pessoal, aí eu lembro que a gente mostrava lá de onde surgia cada ângulo, é mais complicado. Mas em física a gente só aplica, tá? Então, calcule o trabalho executado pela corda sobre o bloco. Solução. Vamos usar essa equação. Trabalho é igual a F vezes D cosseno de θ, certo? Vamos substituir esses caras aqui. Trabalho é igual a força. Quem é a força? 7 newtons. Tá falando, tá vendo? 7. Qual o deslocamento? Quantos metros essa força consegue movimentar esse bloco? 4 metros. Tá certo? Vezes cosseno de 60. Aí eu substituí passo a passo. Quem é θ? θ é o ângulo. Quanto vale esse ângulo? 60 graus. Tá bom? Pessoal, pode fazer direto? Poderia, pessoal. Sem problema, tá? Então, vai ficar aqui, 7 vezes 4, 28. Quanto que é cosseno de 60? Ele deu, 0,5. Tá aqui. Aí, quando você multiplica isso, você acha o quê? 14. Aqui tá errado, pessoal. Aqui, me perdoe. Deixa eu olha só. Aqui, qual é a unidade de trabalho mesmo que eu falei? Vocês estão lembrados? J, não é? Isso, muito obrigado. É o joule, né? Isso, exatamente. Bom. Então, olha só, pronto. 14 joules, tá? Aqui. Então, pessoal, essa é a questão do trabalho, tá? Só um momentinho. Tem alguém aqui que quer participar. Bom, então, nós falamos aqui do trabalho. Agora nós vamos falar da energia, tá? De energia. Então, no nosso curso, pessoal, nós vamos falar de energia cinética e energia potencial, tá? Energia cinética e energia potencial. O que nós precisamos saber de energia cinética? A energia cinética, pessoal, é a energia que o corpo tem sempre quando ele está em movimento, tá? Quando eu falo em movimento, pessoal, a gente precisa entender movimento em relação a quem? Em relação à Terra, tá? A gente supõe que a Terra vai ser sempre o nosso referencial, porque nós vimos lá no primeiro bimestre que um corpo ele pode ter velocidade para um referencial e ele pode estar em repouso para outro referencial. Mas quando eu falo que ele tem velocidade, ele está em um referencial ao planeta Terra. Então, toda vez que o corpo estiver em movimento, ele tem energia cinética. Ou seja, ele tem velocidade. Quanto maior a sua velocidade, maior a energia cinética associada ao movimento. Por exemplo, quando você anda, você tem energia cinética. Quando você corre, você tem uma energia cinética maior. Por quê? Porque sua velocidade é maior. Tá certo? Então, carros, pessoas, animais em movimento possuem energia cinética, tá? E aí, pessoal, matematicamente falando, a energia cinética a gente se escreve assim, EC igual a mv ao quadrado sobre 2, tá? É óbvio que essa fórmula aí, ela não surgiu do nada, foi uma
alguém que trabalhou com ela e dá para deduzir, só que no momento a gente não vai deduzir não, porque leva muito tempo, tá? Aqui, pessoal, nessa equaçãozinha aí, o M é a massa do corpo em quilogramas, em quilos, tá? Velocidade, V é a velocidade em metros por segundo, tá bom? E a unidade da energia cinética é um joule também. Quando eu falo de energia, pessoal, eu estou falando, a unidade sempre é o joule. Então, você observa essa equação aí, que a velocidade, ela é elevada ao quadrado, pessoal, tá? Ela é elevada ao quadrado. E essa velocidade, ela sempre tem que ser em metros por segundo, tá bom? Então, por exemplo, um carro, vou falar um carro. Quando ele está com uma velocidade muito alta, não vamos colocar muito alta, não. Vamos colocar aí, por exemplo, 20 metros por segundo. 20 metros por segundo equivale a 72 km por hora. Se eu quiser assim, olha, calcule a energia cinética de um carro de 1.200 quilos quando ele está com uma velocidade de 20 metros por segundo. Aí eu tenho que pegar esse 20, elevar ao quadrado, pessoal, que não é 40, pelo amor de Deus, é 400, tá? Aí você pega o 400, multiplica por 1.200, divide por 2. Você vai ver que esse carro, com essa velocidade, ele tem uma energia cinética fantástica, muito grande. Por isso que um carro, a pouca velocidade, pequena velocidade, se colidir com alguma coisa, causa destruição. Por quê? Porque existe uma transferência de energia desse corpo para o outro corpo, né? E essa energia, pessoal, como eu disse agora há pouco, existem várias formas de energia. Quando existe uma colisão em alta velocidade, a gente chama de energia de deformação, tá certo? Por isso que não sobra nada em um acidente, né? Um acidente, o corpo que colide transfere energia para o outro, energia de deformação, tá bom? Então, agora há pouco eu falei assim, se essa velocidade aqui for 20, a energia cinética vai ter um valor bem grande. Pessoal, e se eu dobrar? E se eu dobrar essa velocidade aqui? Se em vez de 20 eu colocar 40, essa energia vai dobrar? Sim ou não? O que vocês acham? Gostaria da participação de vocês. Ó, minha pergunta. Se eu dobrar a velocidade, o que acontece com a energia? Acho que ela. A energia vai dobrar, não vai não? Porque A gente já... Para falar. quanto mais energia, mais vai gerar, né? Porque eu tô meio perdido um pouquinho nisso. Não, mas é Quanto assim. maior a velocidade. Quanto maior a velocidade, maior vai ser a energia, ok? Olha, pessoal, se eu dobrar aquela velocidade ali, depois nós vamos fazer os cálculos, né? Mas se eu dobrar, vocês estão percebendo que a velocidade tem um fator ao quadrado? Então, se eu dobro ela, a energia cinética quadruplica. Então, assim, é um fator ao quadrado, tá? Se a velocidade, se eu passo de 20 para 40, aquela energia ali vai quadruplicar, certo? Mas só uma questão assim de informações, tá? Vocês estão vendo assim que nós não estamos fazendo cálculo com ela ainda, nós vamos fazer depois, mas não hoje também, assim, esse tipo de exercício, tá? Vamos fazer só exemplos apenas. Então, a energia cinética é a energia que um corpo tem devido ao movimento dele, à velocidade. Se o corpo tem velocidade, a energia cinética dele é diferente de zero, existe energia cinética. Se se o corpo está em repouso, ele não tem energia cinética. Por quê? Porque no lugar do V, se eu coloco um zero, pessoal, aí zero multiplica aqui e dá tudo zero, né? Não faz sentido. Por isso, então, que a energia cinética está associada à velocidade de um corpo, tá bom? Vamos falar agora do outro tipo de energia, o último tipo de energia. Energia potencial. Bom, quero saber agora a opinião, a participação de vocês de novo. O que você entende pela palavra potencial, pessoal? Vamos participar. O que vocês acham? Ó, potencial É é meio confuso, que pode ter duas coisas. Tipo, sei lá, Pode é uma falar. vitória em potencial. Você provavelmente tem todas as chances de vencer, mas é só potencial, você não venceu ainda. Isso, eu Um carro gostei. também que tem potencial, ele tem um motor bom, né?
Ótimo. Potente. Gostei da definição de vocês aí. É isso mesmo. Potencial é quando existe uma possibilidade de acontecer. Muito bem. Energia potencial, pessoal, é uma energia armazenada. Por exemplo, quando eu faço, olha, aquele aluno tem potencial. Quer dizer, então, que tem algo dentro dele que está armazenado que ele precisa transparecer depois. E a mesma coisa é energia potencial, tá? Aqui está dizendo, olha, que a energia potencial o corpo possui armazenada e que a qualquer momento pode ser utilizado na realização de trabalho. E a gente viu que trabalho é uma transferência de energia. Então, basicamente, a energia potencial pode ser armazenada de duas formas. Utilizando o campo gravitacional da Terra, a gravidade, né? Ou por meio de deformações elásticas nos corpos. Então, aqui, pessoal, ó, quando eu falo deformação elástica, por exemplo, eu posso dar esse exemplo aqui, do arco e flecha. Ou do estilingue. Não sei se vocês têm estilingue em casa, né? Quando você pega uma pedra e coloca no estilingue, o que você faz? Você puxa aquela borracha, ok? Aquela pedra, ela fica com uma energia armazenada. Por quê? Porque quando eu solto, o que acontece? Ela vai embora. Vai embora realizar o trabalho. Ou seja, se ela atingir algum alvo, ela machuca, ela quebra, enfim, dependendo do que ela encontrar. Aqui é a mesma coisa. Esse rapaz aí, ó. Não, é uma moça, eu acho, sei lá. Quando tá puxando essa flecha, pessoal, o que acontece? Ela está armazenando energia na flecha. Então, essa é energia potencial, tá? Essa energia potencial. Então, existe essa energia aí potencial quando ela puxa a deformação elástica, pode ser uma mola também, tá ok? Ou utilizando o campo gravitacional da Terra. E aqui nós temos mais uma figurinha aqui, ó. A gente está percebendo aqui uma bola de futebol a 4 metros de altura. Imagina uma bola de 4 metros de altura caindo bem na sua cabeça. E de preferência que você ainda não está esperando ainda. Ou seja, o campo gravitacional terrestre, ele também armazena energia. Quanto maior a altura, maior vai ser a energia. É por isso que, por exemplo, as caixas d'água, sempre elas, opcionalmente, assim, por questão assim, de economia e fisicamente falando, elas são colocadas aonde? Elas são colocadas na parte mais alta da casa, do edifício, justamente para ter maior pressão, para ter maior força, porque tem maior energia, por causa do campo gravitacional terrestre, tá, pessoal? Então, aqui, nós já vimos que energia potencial, ela é de duas formas, elástica, quando há deformação de mola, né, ou gravitacional. Então, nós vamos ver agora uma por uma, bem facinho. Energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional tem relação direta com a posição do corpo com relação a um sistema de referência, tá? Então, nós temos um corpo ali com massa M, pessoal, tá? Esse P aqui é o peso do corpo. E aí, o que acontece? Quando você solta esse corpo, o corpo vai cair, tá? E aí, o que acontece? Lá nesse ponto aqui que eu estou passando o mouse, ó, tá vendo? Ele tem que tipo de energia? Energia potencial gravitacional, que é dado por essa equação aqui, ó. Massa vezes gravidade vezes H. Esse G aqui, pessoal, é energia gravitacional, tá? Onde M, vamos colocar aqui, M vai ser a massa do corpo, G, a gravidade local, e H vai ser a altura. Então, o que a gente percebe aqui? Que quanto maior a altura, maior vai ser a energia do corpo. Tá certo? Maior é a energia que o corpo tem, tá? Pessoal, então, isso aqui é energia potencial gravitacional. Alguma pergunta aqui da energia potencial gravitacional, pessoal? Tá tranquilo essa aqui? Tá tranquilo. Professor, no exercício, Pode se falar. eles não falam de elástico, alguma coisa assim, aí a gente sabe que é essa, né? Gravitacional. Isso, exatamente. Ele sempre vai te dar como é que fala? Uma dica. Nós vamos fazer exemplo daqui a pouquinho, aí você vai ver. Realmente, é isso mesmo. Agora, pessoal, tem a energia potencial elástica. Assim como a energia potencial elástica, desculpa, assim como a energia potencial gravitacional,
A energia potencial elástica também tem relação com a posição do corpo, preso à mola. Por exemplo, pessoal, se você, vou colocar aqui o desenho, se você pega, por exemplo, o espiral, né, aquela mola lá do seu caderno. Acabou o ano, você está de férias e você tira aquilo ali e começa a puxar aquilo ali, ó, aquela mola. Você sente que quando você puxa a mola, se você soltar, o que acontece? A mola volta, né? A mola volta. Então, quando você puxa aquela mola, pessoal, você está armazenando energia na mola. Só que, como é uma deformação elástica, então é energia potencial elástica, tá certo? Então, aqui, ó, por exemplo, ó, tem um esquema aqui, sistema massa-mola. Aqui nós puxamos esse bloco até aqui, ó, e soltamos, ok? Mas só que é o seguinte, quando eu puxo esse bloco, eu estou passando o mouse até aqui, e eu seguro ele, eu sinto que existe uma força restauradora tentando puxar ele de volta, tá certo? Então, quando eu puxo esse corpo, até naquela posição aqui, nessa posição segunda aqui, deixa eu colocar aqui, nessa posição aqui, ele armazenou energia, tá? E aí, quando eu solto ele, e ele fica oscilando, isso aí depois, ano que vem, vocês vão ver esse sistema de oscilação, tá? Então, pessoal, olha só. A fórmula para calcular a energia potencial elástica é essa aqui, ó. Ela até parece muito com a energia cinética, só muda aqui as letras, tá? Tá em amarelo aqui, ó, kx ao quadrado sobre 2. Esse x, pessoal, é a deformação da mola, tá vendo? O quanto a mola foi esticada. Ô, professor, e se eu comprimisse a mola? Não tem problema. O x vai ser aquela parte distendida da mola. O que eu puxo ou o que eu comprimo, tá certo? Então, espera-se que esse x seja um valor pequeno. Por quê? Porque não está falando de coisas pequenas, da mola, né? Tá certo? E esse K aqui, pessoal, esse K é a constante elástica da mola. Esse cara aí, a constante elástica da mola, é como se fosse o ângulo, agora há pouco nós falamos, vai ser tabelado, existe uma tabela, tá? O que eu posso dizer para vocês é que quanto maior for esse K, maior vai ser a dificuldade de esticar ou de estender essa mola, tá? Ou, por exemplo, quando os engenheiros de automóveis, eles trabalham na forma, assim, de amortecedor de carro, eles têm que ter consciência disso aqui, desse K, porque eles precisam de algo, assim, um K consistente. Desse K, pessoal, tem a ver com amortecedor, tá? Constante elástica da mola, constante elástica do amortecedor. Então, esse K aqui, todas as molas vão ter, não precisa você ficar preocupado que vai correr atrás disso aqui, não. Isso aqui vai ser dado, tá? Então, fica assim, kx ao quadrado sobre 2, tá bom? E agora, para terminar nossa aula aqui, nós vamos fazer 3 exemplos. Fazer um exemplo de cada tipo de energia, tá? E aí, nós vimos que tem energia cinética, a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica, ok? Então, pessoal, olha, este exemplo aqui. Qual a massa de uma pedra que foi lançada com uma velocidade? Deixa eu perguntar, antes de continuar a ler o problema. Falei de velocidade, estou falando que tipo de energia, pessoal? Quando eu falo de Cinética. velocidade, cinética, muito bem. Quando eu falo de velocidade, eu me refiro à energia cinética. Então, olha só, qual a massa de uma pedra que foi lançada com uma velocidade de 5 metros por segundo, sabendo-se que nesse instante ela possui uma energia cinética de 25 joules. Então, você vai usar a equaçãozinha lá da energia cinética, né? Nesse caso, vamos tirar os dados aqui. Velocidade é 5 metros por segundo, a energia cinética é 25 joules, e ele quer a massa. Você joga lá na fórmula e vai substituindo, tá? Olha só. Quem é a energia cinética? 25. Que é igual. Quem é a massa? É o que eu quero. O V, pessoal, a velocidade. Então, é 5. 5 ao quadrado, sobre 2. Ok? Depois, vai ficar assim. 25 é igual a m vezes 5 ao quadrado, pessoal, por favor, não é 10, é 25, tá? Porque 5 ao quadrado é 5 vezes 5,
Tá certo? Dá 25. O que a gente faz ali agora? O que a gente faz ali, pessoal? Multiplica cruzado, né? Então, vai ficar assim, 25m é igual a 2 vezes 25 é igual a 50. Aí fica assim, m é igual a 50 dividido por 25, m vai ser igual a 2 quilos. Certo? Esse é o valor dessa resposta. Uma pedra até meio pesada, né? 2 quilos. Peraí, professor, meu cérebro bugou aí nessa última parte. Vamos voltar, sem problema. Qual é a parte Na que bugou? multiplicação cruzada, eu tenho muita dificuldade. Ah, tá. Beleza. É porque assim, aqui eu tenho 25 é igual a m vezes 25 sobre 2, correto? Eu vou multiplicar cruzado aqui, pessoal. Lembrando que debaixo do 25 tem que número? 1, ok? Tem 1. Consegui agora entender. Oi? Eu Você consegui conseguiu? agora. Ah, tá. Então, por isso ficou 25m, porque assim, 25m vezes 1, 25m, tá bom? Pessoal, pode falar. Alguma pergunta a mais? Tranquilo? Posso passar por outro exemplo? Ó, tem cala consciente, hein? Vamos passar então por outro exemplo. E vocês vão dizer para mim se o outro exemplo é de energia potencial elástica ou gravitacional. Ó, uma mola de constante elástica igual a 20 Nm por metro sofre uma deformação de 0,2 metros. Calcule a energia potencial acumulada pela mola. Pessoal, como o exercício fala, é uma mola. Então, se é uma mola, a fórmula é o quê? Da energia potencial elástica. Certo? Ele vai usar essa equaçãozinha aí, e aí você vai substituir. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado para você não confundir. Por exemplo, esse K aqui, pessoal. Esse K é o quê? É a constante da mola, que é quem? 20. Esse X, tá? É a deformação. Nunca esqueça disso. O X é a deformação, que é 0,2. Tá bom? Então, vamos fazer aqui, ó. Vai ficar dessa forma, tá? Já substituindo. O K vale 20, o X é 0,2 ao quadrado, sobre 2. Tranquilo até aqui, pessoal? Meninas? Sim. Sim. Então, beleza. Aí você repete o 20, 0,2 ao quadrado é a mesma coisa de 0,2 em 0,2, que dá 0,04. Certo? E aí, 20 vezes 0,04 dá o quê? 0,8 sobre 2. Tá? E aí, dividindo, dá 0,4 joules, tá bom? Essa é a nossa resposta. Dúvidas, perguntas, críticas, sugestões? Posso pular para outro exemplo, pessoal? Tranquilo? Sim. Então, beleza. Último exemplo. Uma pequena bola de borracha de massa 0,05 quilos. Essa massa aí, se fosse em grama, você teria que transformar em quilogramas, em quilos, tá? Se você tiver em gramas e quer transformar em quilograma, você tem que pegar e dividir por 1000. Então, essa pequena bola de borracha de massa 0,05 kg é abandonada de um ponto A situado a uma altura de 5 metros. E depois de chocar-se com o solo, eleva-se verticalmente até um ponto B, situado a 3,6 metros. Considere a aceleração local da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule a energia potencial gravitacional da bola nas posições A e B e adote o solo como nível horizontal de referência para a medida da energia potencial. Beleza. Geralmente, pessoal, vai ser o solo mesmo, tá? Que é a nossa referência. Então, aqui, neste exercício, ele quer que você calcule a energia gravitacional da bola nas duas posições, assim, posição A e posição B, tá? Então, neste caso aqui, no ponto A, nós temos o quê, pessoal? Essa é a fórmula, né? mgh, massa da bola, 0,05. Tá aqui. Gravidade, tá aqui, ó, 10. O H, pessoal, é 5. Por que é 5? Porque no ponto A, quando ela foi abandonada, a altura dela é quanto, pessoal? É 5. Tá bom? Por isso que lá é 5.
Não confundam, tá bom? E aí, fazendo essa continha aqui, ou seja, 0,05 vezes 10 vezes 5, a gente acha 2,5 joules. Certo? Pessoal, agora fazer uma pergunta. Nós vamos calcular agora a energia potencial gravitacional do ponto B. Quem poderia me dizer qual é a altura do ponto B, pessoal? Qual é? Vamos ver. 3,5. Isso, 3,6 metros. Beleza. Agora vem uma outra pergunta. Ó, a energia cinética, a energia gravitacional no ponto A deu 2,5 joules. No ponto B, o que vocês acham? Vai dar maior ou menor? Sem fazer cálculo. Menor. Vai dar... Oi? Menor? Menor, por quê? Talvez porque a altura é menor também. Exatamente. Ora, olha só, pessoal, a energia gravitacional, ela depende, exclusivamente da altura. Se a altura é menor, então a energia vai ser menor. Não tem como fugir disso aí, tá? Vamos lá. Ponto B. No ponto B, nós temos a mesma equação, aí você substitui. Ok? A massa não muda, a gravidade não muda, o que vai mudar é a altura. Tá? 3,6. Aí quando a gente faz essa continha aí, a gente acha 1,8 joules. É a resposta, né? E quanto menor a altura, vai diminuir a energia cinética. Pessoal, no solo, se eu tomar como referência o solo, qual é o valor da energia cinética dessa bolinha? Desculpa, é da bolinha não, não é da energia cinética. Qual é o valor da energia gravitacional dessa bolinha no solo, pessoal? Vamos lá. Ela está em repouso? Não. Ou movimentando? Indiferente. Se ela estivesse se movimentando, mas quando ela estivesse no solo, naquele exato momento, quando ela atinge o solo, eu quisesse calcular a energia gravitacional dela, qual seria o valor da energia potencial gravitacional dela? Quando ela atinge o solo, instantaneamente no solo. E aí? Pessoal, qual é a altura do solo? Pode falar, pessoal, não tem medo de errar, não. A gente passa vergonha junto, todo mundo aqui. Qual é, pessoal, a altura do solo? Quando o corpo está no solo, qual é a altura dele? Quanto vale zero, muito bem. Então, se a altura é zero, a energia potencial gravitacional é zero também, tá bom? Por isso que a tendência é que quanto menor a altura, a energia gravitacional vai diminuindo. Quando chega no solo, é zero. É claro, tendo o solo como referência, tá? Pessoal, alguma pergunta desse exemplo aqui, exemplo 3? Tranquilo? Tranquilo. Então é o seguinte, nós encerramos aqui. Deixa eu voltar para cá. Vou parar a apresentação. Pessoal, então, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Deixa eu ver aqui, quatro alunos. Entrou mais um naquela hora, né? Então, assim, nós vamos encerrar aqui, tá? Obrigado pela participação de vocês. Que bom que vocês não abandonaram aqui. Não aconteceu como meu colega lá, o outro professor, que começou com 5, terminou com 1. Depois que ele fechou o compartilhamento, né? Futuramente, pessoal, eu vou passar exercício para vocês, desse conteúdo, e aí vocês vão fazendo. Eu peço que vocês não façam na hora lá da aula do colega, tá? Façam na hora que você pega para estudar. E assim, por mais que tenha essas semanas dedicadas, uma semana da base comum e semana da base técnica, o aluno precisa ter um tempo para ele para estudar, pessoal. Alunos que fazem plano de estudo, eles se dão melhor, tá? E, então, eu vou passar para vocês depois. E qualquer dúvida, você sabe, você pode tirar no meu zap, manda mensagem, tá? Que a gente ajuda da forma que pode, tá bom? Então, bom dia para vocês, fiquem com Deus, tá? E bons estudos para vocês, tá bom, pessoal? Mais alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa?
Tudo tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Tchau, Morgana. Thaís. Tenha um E a bom dia Carol. também. Muito obrigada. Bom dia para vocês. Tchau, tchau. Bom dia, professor. Tchau. Bom dia, tchau.